Meu marido apresentou o pai dele, e eu percebi que já o conhecia. O apartamento cheirava a alecrim e manjericão, uma mistura que sempre me trazia uma sensação de conforto e lar. As velas aromáticas cuidadosamente escolhidas por mim, Sofia, para criar uma atmosfera acolhedora, piscavam suavemente na sala de jantar, lançando sombras dançantes sobre a mesa posta com minha melhor porcelana. Cada detalhe, desde o arranjo floral no centro até a playlist de jazz suave que tocava baixinho, havia sido pensado para ser perfeito. Afinal, não era um jantar qualquer. Era a primeira vez que eu conheceria os pais de Daniel, meu marido, após quase 3 anos de casamento. Daniel, meu amor, minha rocha, estava na cozinha, com as mangas da camisa arregaçadas, cortando legumes com uma destreza surpreendente para um engenheiro de software. Seu riso fácil e seu jeito calmo sempre foram meu porto seguro. Nossas vidas se entrelaçaram de forma tão natural que muitas vezes eu esquecia como era o mundo antes dele. Ele era o equilíbrio perfeito para o meu espírito, por vezes impetuoso. Formada em arquitetura, eu havia construído uma carreira sólida e reconhecida, transformando espaços vazios em histórias concretas, em lares que refletiam a alma de seus moradores. Daniel sempre foi meu maior incentivador, meu fã número 1, celebrando cada conquista e me apoiando em cada desafio. Apesar de estarmos casados há algum tempo, a distância física sempre impediu o encontro com os pais dele. Eles moravam em uma cidade costeira a mais de 1000 quilômetros de distância, e as circunstâncias, um projeto de Daniel que o mantinha preso em nossa cidade, uma doença da avó dele que exigia a presença da mãe, adiaram o inevitável. Daniel sempre falava dos pais com um carinho imenso, descrevendo a mãe, Helena, como uma mulher doce e acolhedora e o pai, Arthur, como um homem íntegro, um pilar de sabedoria e ética, respeitado em sua comunidade. Eu mal podia esperar para conhecê-los, para entender um pouco mais da família que havia moldado o homem que eu amava. A expectativa pairava no ar, misturada ao cheiro delicioso da lasanha que assava no forno. A campainha tocou pontualmente às 7h30. Meu coração deu um salto, uma mistura de nervosismo e excitação. Daniel correu para a porta, um sorriso gigante iluminando seu rosto. Abriu-a, e o som de vozes animadas preencheu o hall. Primeiro, Helena surgiu. Uma mulher de cabelos curtos e grisalhos bem cortados, com um sorriso gentil e olhos expressivos que irradiavam calor. Ela me abraçou apertado, um abraço de mãe que parecia me acolher em sua família instantaneamente. Você é ainda mais linda pessoalmente, Sofia. Daniel fala tanto de você, mas as fotos não fazem justiça. Sua voz era suave, e a sensação de familiaridade que seu abraço me trouxe acalmou parte da minha ansiedade. E então Daniel, com o braço estendido e um brilho de orgulho nos olhos, disse: "E este, meu amor, é meu pai, Arthur." Meu sorriso se congelou. O ar pareceu rarear. O universo inteiro pareceu colapsar em um único ponto, girando vertiginosamente. Lá estava ele. O homem que eu, em minha juventude impetuosa, havia apelidado de O Carrasco. Seus cabelos antes escuros agora estavam salpicados de prata nas têmporas, mas seus olhos, de um azul tão intenso que perfuravam a alma, eram inconfundíveis. O mesmo semblante grave, a mesma postura imponente, o mesmo sorriso tão raro e contido, que parecia esconder um universo de pensamentos. Era Arthur. O homem que há 7 anos, em um momento crucial da minha vida, havia desfeito meus sonhos e me impulsionado para um caminho que eu jamais imaginaria. Eu o conhecia. Ah, como eu o conhecia! A cena se desenrolou em minha mente como um filme em câmera lenta, um flashback vívido e doloroso. 7 anos antes, recém-formada em arquitetura, eu estava no auge da minha ambição. Havia me inscrito para a Academia de Jovens Talentos em Design Urbano, um programa de bolsas altamente concorrido, oferecido pela renomada Fundação Alvorada. Ser aceita naquele programa significaria o passaporte para o meu futuro, o reconhecimento do meu talento, a validação de anos de esforço e dedicação. Meu projeto final, Fluxos Sustentáveis para as Cidades do Futuro, era a minha alma, a minha paixão, a minha mais ambiciosa criação. A banca examinadora era composta por alguns dos nomes mais influentes do país na área. E entre eles, presidia a mesa, estava Arthur Montenegro, um arquiteto paisagista renomado, conhecido por sua visão arrojada e seu temperamento, digamos, rigoroso. Minha apresentação foi impecável. Eu falava com paixão sobre meu projeto, sobre como a arquitetura poderia se aliar à natureza para criar espaços urbanos mais humanos e sustentáveis. Eu via nos olhos dos outros examinadores um brilho de aprovação, acenos de cabeça, sorrisos discretos. Mas Arthur mantinha um semblante impassível. Seus olhos azuis me escrutinavam, avaliando cada palavra, cada traço do meu projeto.
Quando chegou a sua vez de me questionar, ele foi cirúrgico, incisivo. Senhorita Lima, ele começou, sua voz grave e sem emoção. Seu projeto é ambicioso. Mas peça pela ingenuidade. Acredita sinceramente que a burocracia, o capital, os interesses políticos, permitiriam uma utopia tão idealista? Sua visão é bela, mas falta o peso da realidade. Falta a robustez de quem já enfrentou o campo de batalha. Falta maturidade. O programa da Fundação Alvorada busca líderes, não apenas sonhadores. Suas palavras foram um golpe direto no meu coração, na minha autoestima e meus sonhos. Eu tentei me defender, argumentar, mas ele me cortou com a mesma precisão cirúrgica. Agradeço sua apresentação, senhorita, mas creio que seu lugar ainda não é entre os líderes. Talvez um dia, se aprender a endurecer sua visão com a realidade, com a pragmática de mercado, talvez. Mas hoje não. Fui reprovada. Rejeitada. A Academia de Jovens Talentos, meu grande sonho, escorregou por entre meus dedos. Foi uma das maiores decepções da minha vida. Chorei por dias, sentindo-me um fracasso. Mas, no fundo, a raiva de Arthur, de sua arrogância, de seu desprezo, me impulsionou. Eu vou provar que ele está errado, jurei a mim mesma. E assim, eu segui um caminho diferente. Abri meu próprio escritório, começando do zero, aceitando projetos pequenos, lidando com a burocracia, com os interesses políticos, com a escassez de capital. Aprendi a endurecer minha visão com a realidade, a transformar meus ideais em projetos viáveis, a lutar por cada centavo, por cada metro quadrado. E aos poucos, com muito suor e lágrimas, construí meu próprio nome, meu próprio império. Eu não era uma líder da Fundação Alvorada, mas era uma líder em meu próprio domínio. E agora, lá estava ele, Arthur Montenegro, o carrasco, o pai do meu marido. Eu consegui manter a compostura. Meu sorriso, embora forçado, não vacilou. Arthur, que prazer finalmente conhecê-lo. Minha voz saiu um tom mais alta do que o normal, mas controlada. Minhas mãos, no entanto, estavam suando. Daniel, alheio à minha tormenta interna, abraçou o pai com carinho. Pai, esta é Sofia, minha esposa. Eu falo tanto dela, mas as palavras não descrevem sua genialidade. Arthur me estendeu a mão. Seu aperto era firme, e seus olhos me fitaram com uma intensidade que me fez questionar se ele havia me reconhecido também. Mas não havia nenhum sinal de reconhecimento em seu olhar, apenas a mesma gravidade de sempre. Sofia, Daniel fala maravilhas de você. É um prazer finalmente conhecê-la. Não, ele não me reconheceu. Ou era um mestre na dissimulação. O jantar foi uma tortura. Cada palavra de Arthur era uma pontada. Cada elogio de Daniel ao pai, uma lembrança do meu passado doloroso. Eu participei da conversa, rindo nos momentos certos, fazendo perguntas cordiais, mas minha mente estava em turbilhão. Será que Daniel sabia? Será que Arthur sabia que eu era a senhorita Lima que ele havia rejeitado? Eu me sentia presa em uma farsa, um teatro onde eu era a única atriz ciente do roteiro secreto. Naquela noite, deitada ao lado de Daniel, o sono me fugiu. Eu revivi a cena da banca, as palavras cruéis de Arthur. A raiva que eu pensava ter superado borbulhava novamente. Mas ao mesmo tempo uma nova emoção se misturava, a confusão. Como o homem que Daniel descrevia com tanto carinho, como um exemplo de ética e sabedoria, poderia ser o mesmo homem que me humilhou, que desdenhou dos meus sonhos. Havia algo que eu não estava vendo. Havia uma parte dessa história que estava faltando. Os pais de Daniel ficariam conosco por uma semana. Uma semana de purgatório para mim. Eu observei Arthur com uma atenção redobrada. Ele não era o carrasco que eu me lembrava. Ele era gentil com Helena, atencioso com Daniel, e surpreendentemente interessado em meu trabalho, fazendo perguntas perspicazes sobre meus projetos e minha visão de arquitetura urbana. Ele não me tratava com desprezo, mas com um respeito que eu não esperava. Um dia Daniel me levou para um passeio pela cidade para mostrar um pouco do meu trabalho. Visitamos um dos meus projetos mais recentes, um parque urbano construído em uma área degradada, que havia se tornado um pulmão verde para a cidade. Um ponto de encontro para a comunidade. Foi um projeto desafiador, cheio de obstáculos e que exigiu toda a minha resiliência e maturidade. Enquanto Daniel explicava entusiasmado os detalhes técnicos do parque para seus pais, Arthur, em silêncio, observava cada canto do projeto. Seus olhos percorriam os canteiros de plantas nativas, as áreas de lazer, a estrutura de captação de água da chuva. Ele tocou a superfície de uma parede verde, sentindo a textura das plantas. Quando terminamos o passeio, Daniel perguntou: então, pai, o que achou do trabalho da Sofia? Não é incrível? Arthur demorou um momento antes de responder. Seus olhos, azuis e profundos, me fitaram e desta vez, havia um brilho que eu reconheci,
o brilho da avaliação, da análise minuciosa. Mas não havia desprezo. Havia admiração. Sofia, ele disse, sua voz grave, mas agora com um tom de respeito genuíno, este é um trabalho excepcional. Sua visão, sua capacidade de integrar a sustentabilidade com a funcionalidade e a estética, é impressionante. É o trabalho de uma líder, de uma visionária. Parabéns! O elogio dele me pegou de surpresa. A Lívia de 7 anos atrás teria se pavoneado. A Sofia de hoje sentiu um nó na garganta. Sua aprovação, que eu tanto busquei no passado, agora me atingia com a força de uma revelação. Ele havia, de certa forma, se contradito. Mas por quê? Naquela noite, depois que os pais de Daniel foram dormir, eu não consegui segurar mais. Contei a Daniel sobre a banca, sobre Arthur, sobre as palavras cruéis que ele havia me proferido. As lágrimas rolaram e a raiva que eu pensava ter superado ressurgiu com força. Daniel me ouviu pacientemente, sua mão segurando a minha. Sofia, eu sinto muito que você tenha passado por isso. Meu pai, ele é um homem de princípios, mas às vezes pode ser muito duro. Ele acredita que a excelência só é alcançada sob pressão. Ele é um mestre, à sua maneira peculiar. Mas havia algo mais em seus olhos, uma hesitação. Sofia, eu preciso te contar uma coisa. Minha mãe, ela estava muito doente naquela época. Era uma doença degenerativa rara, e os médicos não davam muitas esperanças. Meu pai estava destruído. Ele era o presidente da Fundação Alvorada, e precisava manter a postura, mas por dentro, ele estava se desintegrando. Ele fazia reuniões na casa dele, à noite, buscando soluções, médicos, tratamentos. Ele acreditava que se ele não fosse forte o suficiente, minha mãe não aguentaria. Ele é um homem que esconde a dor com dureza. A revelação de Daniel me atingiu como um raio. O carrasco, o homem que eu odiava, não era apenas um crítico implacável. Era um homem em luto, em desespero, tentando proteger a sua família. Suas palavras cruéis na banca, sua dureza, eram uma fachada. Uma armadura que ele usava para lidar com uma dor que eu jamais poderia imaginar. No dia seguinte, Daniel e Helena saíram para resolver alguns assuntos na cidade. Eu estava sozinha com Arthur. A tensão no ar era palpável, mas desta vez, não era por raiva, mas por uma compreensão recém-descoberta. Ele me encontrou na sala de estar, sentada em uma poltrona, as mãos tremendo. Ele se sentou em frente a mim, seus olhos azuis me fitando com uma profundidade que me fez sentir nua, exposta. Sofia, ele disse, sua voz grave, mas suave. Eu sei quem você é. Sempre soube. Desde o dia em que Daniel me falou de você, da sua paixão pela arquitetura, eu soube. A senhorita Lima. Eu nunca me esqueceria do seu projeto. Nem do seu olhar, tão cheio de fogo e idealismo. Meu coração disparou. Ele havia me reconhecido. E guardou o segredo. Por quê? Eu sinto muito, Sofia, ele continuou, sua voz embargada, um brilho de emoção em seus olhos que eu nunca pensei ver. Sinto muito pelas minhas palavras naquele dia. Eu estava quebrado. Minha esposa, a mãe de Daniel, estava morrendo. Eu vi minha vida se esvaindo, e eu não conseguia controlar. Eu projetei minha própria frustração e meu próprio desespero em você. Fui cruel, injusto. As lágrimas rolaram pelo meu rosto. Não mais lágrimas de raiva ou de humilhação, mas de uma compreensão avassaladora. O carrasco não era um monstro. Era um homem, um pai, um marido quebrado pela dor. Mas devo confessar, Sofia, ele continuou, sua reação, sua raiva. Ela me deu esperança. Eu vi em seus olhos a determinação, a garra que eu sabia que você precisaria para superar. Eu queria que você endurecesse sua visão. Não por maldade, mas porque o mundo é cruel, e a burocracia, o capital, os interesses políticos, eles podem esmagar os sonhadores. Eu te empurrei para o fogo, porque eu sabia que você tinha um metal para se forjar. E você se forjou, Sofia. Você se tornou uma líder, uma visionária. Seu parque é uma prova viva de que a maturidade não mata o idealismo. Ela o fortalece. Eu estou incrivelmente orgulhoso de você. As palavras dele, que um dia foram o golpe mais duro da minha vida, agora eram um maior elogio. O homem que eu odiava, o carrasco, havia se revelado um mentor, um mestre que me empurrou para o abismo para me ensinar a voar. Eu me aproximei dele, as lágrimas escorrendo livremente. Arthur, eu sinto muito. Eu o julguei. Eu o odiei por anos. Eu o chamei de carrasco. Me perdoe. Ele me abraçou apertado. Um abraço paternal cheio de perdão, de compreensão. Não há nada para perdoar, minha querida. Você tinha todo o direito. Eu fui um tolo em minha dor. Mas a vida nos dá segundas chances. E você, Sofia, é a minha. Naquela noite no jantar, o ambiente era diferente. Eu olhava para Arthur não mais com a sombra do passado, mas com um novo olhar, um olhar de respeito, de admiração.
Helena e Daniel, alheios à nossa conversa profunda, sentiram a mudança na atmosfera. Havia uma leveza, uma conexão mais profunda entre nós. Eu contei a Daniel sobre a nossa conversa. Ele me abraçou, seus olhos marejados. Meu pai, ele tem um jeito peculiar de amar, Sofia. Mas ele te ama. E ele sempre soube que você era especial. A partir daquele dia, minha relação com Daniel, com Helena e com Arthur se transformou. O segredo que eu havia descoberto não era uma fonte de discórdia, mas de união. Arthur se tornou meu mentor, meu conselheiro, o homem que eu procurava para discutir meus projetos mais ambiciosos. Ele me dava os conselhos mais duros, as críticas mais incisivas, mas agora, eu entendia que vinham de um lugar de amor e respeito. Eu aprendi que a vida é cheia de camadas, de verdades ocultas, de histórias não contadas. Que as pessoas, por trás de suas fachadas de dureza ou de indiferença, muitas vezes escondem dores profundas, amores perdidos, batalhas silenciosas. E que a verdadeira sabedoria não está em julgar, mas em compreender, em perdoar, em oferecer uma segunda chance. Meu marido me apresentou o pai dele, e eu percebi que já o conhecia. Mas a verdade por trás daquele conhecimento, a verdade por trás do carrasco, me fez pedir perdão. E ao fazê-lo, me abriu para um amor e uma conexão que eu jamais imaginaria. Minha vida, que eu pensava estar completamente planejada, ganhou novas cores, novas profundezas, novos significados. E Arthur, o carrasco, se tornou o pai que eu nunca tive, o mentor que eu precisava, o guardião dos meus sonhos, que me ensinou que o sucesso não é apenas sobre construir edifícios, mas sobre construir pontes entre almas, mesmo as mais feridas. E essa é a minha história, a história da Sofia que aprendeu a perdoar e amar, mesmo o mais duro dos homens. Aquele jantar, que começou com o cheiro de alecrim e a tensão de um segredo guardado, culminou em uma noite de revelações que redefiniram não apenas meus relacionamentos, mas a própria estrutura da minha vida. A confissão de Arthur, entrelaçada com a dor de Daniel pela doença da mãe, Helena, desfez o monstro que eu havia construído em minha mente e revelou um homem complexo, quebrado, mas, acima de tudo, humano. O carrasco se desvaneceu, dando lugar a um mentor inesperado, a um pai que eu não sabia que precisava. Minha relação com Daniel, meu marido, aprofundou-se de uma maneira que eu jamais imaginei ser possível. Compartilhar essa ferida antiga, essa história que me marcou profundamente, e ver a sua compreensão e a sua dor por mim e por seu pai, solidificou nossos laços. Daniel, que sempre fora meu porto seguro, tornou-se também meu cúmplice em um perdão que era tanto meu quanto de Arthur. Ele me ajudou a ver as nuances do caráter de seu pai, a entender que a dureza era uma armadura, não a essência. Sua gentileza, sua empatia foram o bálsamo que curou não apenas a ferida aberta daquela noite, mas também cicatrizes antigas de uma desvalorização que eu nem sabia que ainda carregava. Helena, a mãe de Daniel, sempre foi uma figura de calor e acolhimento, e minha aceitação em sua família foi imediata e incondicional. No entanto, após a revelação, nossa conexão se tornou ainda mais profunda. Ela, com a sabedoria de quem enfrentou a doença e a dor ao lado de Arthur, me contou sobre os desafios daquele período, sobre a luta silenciosa de seu marido para manter a família e a empresa de pé enquanto ela passava por tratamentos intensivos. Ela me fez entender que por trás da fachada de força de Arthur, havia um homem apavorado, tentando desesperadamente controlar o incontrolável. Suas palavras humanizaram ainda mais o carrasco em minha mente, transformando a raiva em compaixão e admiração pela sua força em meio à adversidade. Arthur, por sua vez, abraçou seu novo papel em minha vida com uma seriedade e uma dedicação que me emocionavam. Ele, que antes era uma figura de autoridade impiedosa, tornou-se um mentor exigente, mas justo. Nossas conversas sobre arquitetura, urbanismo e design se estenderam por horas, noite adentro. Ele me desafiava, questionava minhas ideias, criticava meus projetos com uma precisão cirúrgica, mas agora eu entendia que cada palavra, por mais dura que fosse, vinha de um lugar de respeito e de um desejo genuíno de me fazer crescer. Ele me ensinou sobre a robustez da realidade, sobre como navegar na burocracia, como negociar com o capital, como lidar com os interesses políticos sem perder a essência do idealismo. Eu, que me via como uma líder por minhas próprias conquistas, percebi que ainda tinha muito a aprender com a sua sabedoria e experiência. A Fundação Alvorada, o berço da minha maior decepção, se tornou, ironicamente, o local onde eu encontrei a minha maior validação. Arthur me convidou para ser uma das conselheiras do programa de Jovens Talentos, o mesmo que me rejeitou. Minha primeira tarefa foi reformular o processo de seleção, introduzindo um critério de resiliência e adaptabilidade.
E um processo de mentoria que valorizasse não apenas a genialidade, mas também a capacidade de aprender com os erros e de transformar desafios em oportunidades. A ironia não me escapou. Aquele que me julgou por falta de maturidade me deu a chance de moldar os futuros líderes com uma perspectiva mais humana. Meu próprio escritório de arquitetura, Sofia Lima Design, floresceu sob a nova perspectiva. Meus projetos ganharam uma profundidade que antes faltava. Eu não apenas construía edifícios, eu construía comunidades, espaços que dialogavam com a alma das pessoas e com a história dos lugares. Minha equipe, que antes me via apenas como uma chefe talentosa, agora me via como uma mentora. Uma líder que não temia admitir seus erros e que transformava a vulnerabilidade em força. Compartilhei minha história com eles, não como uma fraqueza, mas como um testemunho da resiliência e da importância da empatia. A lição mais profunda, no entanto, foi sobre o perdão. Perdoar Arthur foi um processo. Primeiro, foi a compreensão de sua dor, depois a aceitação de sua motivação. Por fim, veio a libertação de uma raiva que me corroía por dentro. Mas o perdão mais difícil foi o meu próprio perdão. Perdoar-me pela arrogância da minha juventude, pela minha presunção em julgar, pela minha cegueira em não ver além das aparências. Aquele pedido de perdão a Arthur não foi apenas o fim de um capítulo de ressentimento, foi o início de uma nova Sofia, uma Sofia mais humilde, mais empática, mais sábia. A vida na família Montenegro, antes distante, tornou-se rica em convivência. Os jantares na casa de Daniel não eram mais permeados pela minha tensão interna. Eram momentos de risadas, de trocas genuínas, de um amor que se aprofundava a cada dia. Eu via Daniel, meu marido, com novos olhos, admirando sua capacidade de amar e perdoar, de construir pontes onde outros viam apenas abismos. Arthur e eu, em nossos momentos a sós, muitas vezes revisávamos meus antigos projetos, incluindo fluxos sustentáveis para cidades do futuro. Ele, com um brilho nos olhos, apontava para os traços, para as ideias. Você sempre teve a visão, Sofia. Eu só te dei o empurrão que você precisava para encontrá-la dentro de si. Para aprender que a utopia não é algo a ser sonhado, mas a ser construído, um tijolo de cada vez, com a realidade como seu alicerce. A vida é um constante aprendizado. As pessoas que cruzam nosso caminho, sejam elas um amor, um mestre, um inimigo ou um parente inesperado, são todas peças de um quebra-cabeça que nos molda. Meu marido apresentou o pai dele, e eu percebi que já o conhecia. Mas a verdade por trás desse conhecimento não foi apenas um choque, uma revelação. Foi o catalisador para uma transformação, um perdão que me permitiu abraçar a complexidade da vida, a beleza das imperfeições e a força indomável do espírito humano. E essa é a minha história, a história de Sofia, que aprendeu que o maior sucesso não é provar que os outros estão errados, mas provar a si mesma o quão grandiosa ela pode ser, com humildade e amor.